Boa tarde! Novamente, podcast Direitos Iguais. Depois de uma temporada de 5 episódios, estamos de volta e vamos começar hoje com um tema também muito bom, que é direito previdenciário. Esse projeto Direitos Iguais é da ONG Amigos da Vida, com o financiamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo do Brasil. Quem está fazendo essa gestão junto ao projeto é a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQI a mais. Muito boa tarde aos meus convidados. Tudo bom, doutora? Cristiano Ramos. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. CEO da ONG Amigos da Vida, que é a dona desse projeto, e a gente fica muito feliz por iniciar aí mais uma temporada de 6 episódios com temas que foram escolhidos de forma bastante cuidadosa pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQI a mais, por saber que são temas que precisam ser falados e são sensíveis. A gente hoje fala de direito previdenciário, segue para direitos sociais na Constituição de 88, empregabilidade da população LGBTQIA+, empreendedorismo e o mercado de trabalho, nome social, retificação de nome de gênero, crimes de ódio. Eu sou Beth Bogeia e estou muito feliz de estar com vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bom? Cristiano Ramos, você com esse trabalho há mais de 20 anos na cidade, ativista em direitos humanos, CEO da Amigos da Vida, que é uma organização social que tem um trabalho mais que reconhecido, com financiamento internacional, com financiamento do governo do Brasil, porque sabe que é importante que as ações sejam bem realizadas, com profissionais capacitados. E hoje a gente te convida aqui para você falar um pouco sobre direito previdenciário, o que tem acontecido na ONG, que tem um atendimento jurídico gratuito, né? Para quem estiver necessitando, precisando e não tem como marcar com um serviço tão importante e também muitas vezes caro, para além dos que o governo já proporciona, né? Com a Defensoria Pública. O que a ONG tem feito? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, é importante a gente começar lá do começo, lá atrás, para falar um pouco de como nasceu esse atendimento jurídico na ONG Amigos da Vida. Meu pai, que é o fundador da ONG, era um juiz de família, né, e aposentado, e que se dedicou à ONG. E ele criou esse atendimento jurídico, ele deu o nome de Direito de Cidadania, porque ele entendeu que a gente precisava dar realmente cidadania, dignidade, ao invés de ficar fazendo esse trabalho que a maioria das ONGs fazem, meramente assistencialistas. Aquela coisa de vale tudo, vale pão, vale leite, vale gás. Ele sempre foi contra esse tipo de assistencialismo. E dentro desse contexto, né, a ONG foi criada em decorrência da minha sorologia para o HIV. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV desde os 18 anos de idade, e dentro desse contexto, meu pai criou esse atendimento jurídico para garantir os direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E o principal direito que a gente, ao longo desses 25 anos de atuação, os assistidos vêm buscar na nossa organização, o direito previdenciário no sentido da aposentadoria por invalidez e o BPC. Né? Essa realidade, a doutora vai falar melhor do que eu, é outra realidade. Eu mesmo sou aposentado por invalidez em decorrência da AIDS. E hoje a gente sabe que é muito difícil conseguir uma aposentadoria por invalidez, quando na minha época era quase que automático. Né? Era muito rápido, muito simples. Hoje é uma luta. E eu também mudei meu posicionamento. Lá atrás eu era a favor da aposentadoria por invalidez para as pessoas vivendo com HIV. Hoje eu não aconselho. Por quê? Porque
a gente, em via de regra, praticamente todos os assistidos que a gente aposentou lá atrás, hoje desenvolveram transtorno de ansiedade, transtornos psicológicos como um todo, pela ociosidade, né? A voz da gente já dizia que cabeça vazia, oficina do diabo, e é bem isso. Então, quando chegam lá na ONG, eu falo assim, ó, se for para você se aposentar para ter uma outra atividade, beleza. Mas se for para aposentar, para ficar em casa, eu não aconselho. Agora é um direito que é seu e aí você tem a livre escolha. Mas são duas realidades muito diferentes, né? No boom da AIDS na década de 90, 80, 90, para hoje. E nisso acho que a doutora vai falar melhor. Pois é, a grande questão, como ele falou, é porque a gente teve uma evolução, né? Tanto na questão dos cuidados e do tratamento, e também na evolução do direito previdenciário. Antigamente, na década de 90 e tudo, você dava entrada ou no BPC ou na aposentadoria por invalidez, né? A diferença dos dois benefícios são o quê? O BPC ele é pago para quem nunca pagou INSS. Então, você nunca pagou INSS, ele é um benefício assistencial do governo para pessoas de baixa renda e pessoas com alguma deficiência. No caso, a AIDS, ela é considerada uma deficiência. Então, a lei fala, olha, se você tem uma deficiência e você é uma pessoa baixa renda, você por si só já tem direito a receber esse benefício. Com o passar dos anos, esse conceito ainda existe na lei, só que a gente fala que ele começou a ser flexibilizado. Então, o governo ele não está mais seguindo o que está na lei, ele flexibiliza a lei. Porque você imagina que várias pessoas hoje em dia, a gente está tendo várias deficiências, né? Então, você imagina se o governo fosse dar benefício para todas as pessoas que são deficientes e baixa renda. Então, o governo começou a colocar entraves. O primeiro entrave é, você pode ter uma deficiência, só que você precisa ter uma barreira. Então, essa sua deficiência tem que te tirar da sociedade, você não vai trabalhar em igualdade com a sociedade. Então, uma pessoa na sua idade, com as mesmas condições, não tem a mesma condição física. Então, você já está excluído. Então, se você conseguir hoje em dia demonstrar que você não tem a capacidade de trabalhar por no mínimo 2 anos, além da deficiência e a baixa renda, você vai ter direito ao BPC. Você vai passar por 2 perícias no INSS, uma perícia médica e uma perícia social, que ela vai fazer uma avaliação em conjunto para saber quais são as suas barreiras perante a sociedade. Então, eu não consigo, normalmente, a AIDS, as pessoas ainda têm, o HIV, as pessoas ainda têm a questão do preconceito. Estamos já em 2025, mas ainda tem aquele preconceito enraizado na nossa sociedade. Todo mundo sabe disso. Então, quando você está na carga viral alta, normalmente quando a gente acaba de descobrir, começa a fazer o tratamento, se você trabalha, você vai ter direito a receber o auxílio doença temporário, por um certo período, para você conseguir fazer seu tratamento, né? Se você não recebe nenhum benefício, se você nunca trabalhou, você pode ir atrás do BPC. Então, o governo ele faz isso para as pessoas, para justamente conseguir cuidar das pessoas que têm alguma deficiência, que têm um impedimento de longo prazo. Eu acho muito válido o que ele falou, o Cristiano falou, sobre a pessoa não aposentar. Por quê? Hoje em dia está muito difícil aposentar, até quando a gente tem amputações, quando a gente está em cadeira de rodas. Eu já tive clientes que negaram benefício, ele estando no hospital de cama. O perito falou que ele era plenamente capaz de trabalhar. É uma realidade do nosso Brasil, né? Infelizmente. E, então, hoje em dia, o HIV, no caso, já me corrija, né? Que já é a carga viral baixa, o HIV, né? HIV a pessoa... HIV é o vírus causador da AIDS. A AIDS é a doença. A doença. E a carga viral, geralmente, tá inócua já, fica... né? Indetectável. Indetectável, isso, indetectável. Então, nesse caso, quem já está indetectável, a pessoa não tem mais... tem condições dela de trabalhar. Porque você já está indetectável, você consegue viver a sua vida, tomando, né, os remédios, tudo certinho. Você mantém sua vida plena. Bom, Então, é por aí que os direitos das pessoas com a AIDS, né, que tá com a carga aqui, elas justamente conseguem se beneficiar do que o governo colocou para elas. perfeito. Já começamos assim, demos aquela largada que o papo já nos trouxe assim, muitas questões, já trouxe a condição da pessoa vivendo com HIV/AIDS, quais são os direitos e como foi, né, na década de 80 agora. Doutora
Tainá Pinheiro, advogada, obrigada pela sua presença, né? Acabou que já foi respondendo assim, não se apresentou, mas a senhora é uma especialista em previdência, né? Isso. E, bom, uma conversa como essa, e que a gente já trouxe questões sérias, né, do direito, da aposentadoria. A Previdência hoje no Brasil, no Brasil e por ela, por si só ser Previdência, ela é um caminho de amparo, um lugar de assistência, né, e que vai proteger a pessoa dando o seu direito numa situação vulnerável. Isso. De doença, licença, né? Maternidade ou paternidade e idade, enfim, todas essas questões. A gente tem aí uma caminhada do Brasil, né? No caso aqui no caso do HIV/AIDS, a gente está falando de 80 agora para os anos de 2025, né? Que é hoje. E o preconceito nisso tudo? O que avança, né? A gente vê hoje que o preconceito, antes que a gente só falava e não tinha nenhuma reparação, nada, né, Cristiana? A gente agora fala assim, ó, não funciona mais assim. Então, assim, o direito previdenciário caminha também nessa proteção e que a gente pode falar, né, no caso, por exemplo, da doença do HIV/AIDS, o quanto ela está também... A exposição desse direito previdenciário, porque também muitas vezes a pessoa está exposta a um preconceito que não deixa ela... Na verdade, a gente avançou no tratamento, hoje o tratamento é extremamente moderno, a gente avançou nos efeitos colaterais que tinham antes, hoje a gente praticamente não tem nenhum efeito colateral. A gente avançou no PrEP também, né? Tem a PrEP, tem a PEP, e agora tem uma coisa que realmente nos entristece, que é a nossa luta diária contra o estigma e o preconceito que permeiam o convívio social das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Eu sou uma pessoa que eu vim de uma família humilde, né? E aí, uma tia minha, né? O marido dela, durante o casamento, que é uma coisa que a gente tá vendo que tá acontecendo muito hoje, que não são mais casais homoafetivos, não são mais pessoas, né, LGBTQI que estão, né, que são o fator de transmissão. Tá tendo pesquisas que realmente são, às vezes, homens casados, né, que trazem para dentro da sua casa, pessoas héteros que trazem isso para os outros. E eu aprendi a conviver desde pequena com isso, porque desde pequena eu lembro que era um tabu. Ele falar hoje aqui que é uma pessoa que tem HIV, eu já estou mais acostumada, familiarizada. Né? Mais nos anos 90, eu sou dos anos 90, a minha família escondeu. Eu fui a primeira sobrinha que soube que minha tia tinha. Entendeu? E ela faleceu em decorrência das doenças, né, que vieram depois, mas eu soube ter aquele tratamento com ela soube conversar com a gente, ela soube explicar pra gente sobre tudo aquilo. Então, eu sou muito grata de ter, desde pequena, aquele convívio, né, pra eu não ter esse preconceito, de eu já ver a gente ter preconceito, discriminar, não é nem preconceito, discriminar, né, uma pessoa que tenha o HIV. E, aliado a isso, eu fiquei pensando minha vida inteira. Eu falei, cara, minha tia nunca trabalhou. O que o governo dá para as pessoas que nunca trabalham? O governo não dá nada. Né? Eu falo, quem dá, nós que pagamos impostos, ajudamos nossos colegas que não têm toda a condição que a gente tem. Então, o que eu posso falar pra galera? Vou falar assim pra galera mesmo. Você pode sozinho pagar os seus direitos para você ter direito a se aposentar. Então, se você tem uma profissão, a gente vê que normalmente, né, a profissão é manicure, cabeleireira, maquiadora. Essas profissões, você pode pagar um MEI e esse MEI vai te gerar um benefício. Tá na qual benefício? Você vai ter direito à aposentadoria. Se você ficar doente, você vai ter direito a receber um benefício do governo. Você pode se aposentar, você pode receber só um auxílio-doença. Caso você faleça, seja casado ou viva em união estável, você pode deixar para sua família a sua pensão por morte.
Então, não é porque você está fora do mercado de trabalho formal que você não pode pensar em planejar a sua aposentadoria. É plenamente capaz. E eu acho que isso é uma informação que não é disseminada normalmente. Sim, não é. Inclusive, assim, a gente acha que a Previdência, quem não está no CLT, pessoa, né, da informação comum, é que nem tem direito, né? Porque é um caminho tão longe do Ainda mais depois da acesso, reforma. do que a gente vai pensar sobre. E aí, se a gente vai pagar mais algo a mais ainda para ter um direito que, como diz outra, a gente nunca sabe se vai ter mesmo, né? Sim. E aí, só quando chegar lá nos 60, 62, 65, É que vai bacana entender isso. que caminho é esse, assim, que cuidado que esse cidadão que está na informalidade ou que não que vê a previdência distante dele, né? E pode ter o cuidado de olhar, peraí, deixa eu pensar na minha aposentadoria, na minha idade avançada protegida, né? Porque é um olhar sobre os deveres e os direitos, né? Porque também a gente gosta muito dos direitos, mas assim, quais são os nossos deveres, então? Assim, na Previdência, o que a Previdência hoje no Brasil nos oferece? Então, a Previdência, para quem paga a contribuição mensal, ela te oferece aposentadorias. As programáveis, que a gente chama, né, que são as aposentadorias desde antes da reforma. Eu vou falar que é por idade, por tempo de contribuição, porque é o que a gente entende, né? As pessoas mais velhas entendem, eu vou aposentar por idade, por tempo de contribuição. Hoje em dia, a gente aposenta nesses cenários. A gente, hoje em dia, para aposentar, para quem entrou até 2019, precisa de tempo de contribuição. O que é? É eu pagar vários anos o INSS. E uma idade mínima. Mulher 62, homem 65. Eu acho até bacana, porque mulher trans, na minha visão, tem que se aposentar com 62. Sim. Sim. Um outro ponto, né? Outro ponto, um gancho de vai puxar. puxando. Eu acho que se pedir no INSS, hoje em dia ele vai negar. Aí teria que ir pro judiciário para tentar baixar 3 anos. Olha só. As pessoas acho que nem têm ainda essa visão, também essa visão ampla, assim. É mais um gargalo, né? Mas são vários gargalos. Então, você pagar o INSS mês a mês, você vai investir um valor. Você pode investir a partir de 11% do salário mínimo. Se você investir 11%, você vai pagar 15 anos, é o tempo mínimo ali, e você vai se aposentar quando chegar na sua idade. Então, você vai estar protegido pelo INSS, né? Para você receber os benefícios, como eu já falei. E uma outra coisa bacana é, para quem tem deficiência e paga o INSS, você tem direito a aposentar antes. Então, uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, completar o requisito mínimo também de idade, tempo de contribuição, ela pode ir no INSS e pedir a aposentadoria do PCD. Ou seja, não quero ficar no ócio, tenho alguma doença que não me limita 100% a trabalhar e eu quero continuar trabalhando. Ou trabalhar numa área adaptada para mim. Quando eu completar o tempo mínimo que o INSS pede, eu vou lá e falo, INSS, me aposenta como PCD? Ele vai falar, olha, passa por 2 perícias. Nas 2 perícias, a gente vai avaliar qual o seu nível de deficiência e eu vou te aposentar com 15, 20, 25 anos de tempo de contribuição. E como é que se aposenta? 100% do salário de benefício. Então, isso também é muito bacana. Quem aposentou por invalidez? Dependendo, ficou trabalhando 20 anos e aposentou por invalidez depois. Quando completar uma certa idade, pode pedir uma revisão desse benefício para sair da aposentadoria por invalidez e ir para uma aposentadoria do PCD. Que ela, assim, monetariamente falando, a gente ganha mais no final. Entendeu? É muito bacana a gente saber os nossos direitos sociais, porque o INSS, ele é uma espécie de poupança forçada que a gente tem que pagar, não tem como você não pagar, mas também ele te dá direitos sociais, né? Ele faz essa parte do social ali, de cuidar das pessoas que são menos favorecidas. Tem a sua proteção garantida, Isso. né? Na idade avançada ou no tempo de contribuição que você fez. Correto. Importante, né? E quando a gente puxa para a população LGBTQIAPN+, existem vários gargalos. Esse que a doutora já colocou, né? Da mulher trans e travesti. E tem também a questão de sigilo da sorologia, né? Sim. Que isso também é garantido por lei e que a gente vê que todo momento ele é burlado, né? A gente tem vários casos lá na ONG, nossa advogada, a doutora Ana Clara, com ações trabalhistas por conta de empresas que violaram o sigilo da sorologia dos seus funcionários, né?
E aí vem o preconceito, vem a discriminação, e acaba que o ambiente de trabalho ele fica totalmente Hostil. hostil. A grande questão ainda é que a gente tem muito preconceito, né? Uma dica que eu até falo para as pessoas que nunca trabalharam e querem receber o BPC hoje em dia, normalmente você ter a AIDS, você não vai ter direito ao benefício no INSS, é muito difícil. Então, os meus clientes que vão fazer a perícia, eu explico para eles, eu falo assim, olha, para a gente ganhar esse processo, você vai ter que demonstrar que você sofre preconceito na sua comunidade, na sua família. Então, normalmente a pessoa não vai receber o benefício pela AIDS, ela vai receber pela depressão, pelos transtornos que não a AIDS traz para ela, que os transtornos que as pessoas ao redor dela fazem ela ter porque ela tem uma doença. Então, é muito importante a gente, como comunidade, as pessoas entenderem isso. Eu acho que você não pode excluir uma pessoa porque ela tem aquela doença que a gente já sabe que é uma doença, a gente, dos anos 90 para 2025. As pessoas ainda têm essa cabeça, né? Infelizmente, o ser humano é assim, o ser humano às vezes caminha para isso, né? E para falar para essas pessoas que elas vão ter direito, sim, ao auxílio doença, que caso seja negado, às vezes muita gente tem o benefício negado, vá atrás do seu advogado de confiança, vá atrás da Defensoria Pública, vá até a ONG e busque saber os seus direitos. O não do INSS não é um não soberano. Quando você vai para a justiça, quando você busca seus direitos lá, eu não posso falar 100% dos casos, mas a gente consegue uma reversão muito alta na justiça. Tanto para auxílio-doença, quanto para aposentadoria por invalidez ou para o BPC. Porque a gente instrui bem o processo, a gente pega documentação, pega exame, pega laudo psicológico, que é muito importante. Nesses casos, hoje em dia, o que a gente faz, a gente ganhar um processo desse, é o laudo psicológico, é o laudo psiquiátrico. Porque vai demonstrar que aquela doença que a pessoa está naquele momento, né, ela está atrapalhando a vida dela social e está atrapalhando o psicológico dela. Então, essa é uma dica muito boa e muito valiosa. Tainá, não consegui ganhar meu benefício. O que é que eu faço? Você está com um laudo psicológico bom? Demonstrando que o seu redor, o seu trabalho está te excluindo, está te discriminando? Tenho. Então, vai atrás de um advogado que você vai quase com certeza ter seu direito garantido. No caso das pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, Cristiano? É realmente o ponto sensível, Muito. é o preconceito, né? Porque os direitos, né? Ainda são cerceados ainda. Sim, mas um laudo como esse, né? Na verdade, é uma coisa até de existir, né? Dessa pessoa existir, estar em pé, estar viva, porque não em todas as esferas, né? Em todo lugar, isso é tão violento que realmente vai tirar ela de uma convivência social. Não é isso, Cris? É isso. E assim, a gente tem lutado diariamente, né? Dentro dessa realidade que realmente só mudou para pior, eu acredito. Porque não existe mais justificativa, gente, para as pessoas terem preconceito, discriminação com pessoas vivendo com HIV. Você pode tomar água no mesmo copo, você pode compartilhar tudo, só não pode compartilhar objetos pérfuros e cortantes. O resto você pode tudo, né? Até o sexo sem camisinha, no caso das pessoas indetectáveis, é possível, entendeu? Então, assim, a gente vive um outro momento da epidemia. E é importante que o judiciário entenda isso, né? Eu sei que está cada vez mais difícil aposentar, mas tem a questão do preconceito que está aí, né? A gente tem vários assistidos que estão em casa com depressão por conta de não conseguirem ter um ambiente empático, né, e acolhedor que faça com que ela se sinta à vontade para viver a sua vida em toda a sua plenitude. Então, realmente esse é o grande desafio. E é isso que a gente tem lutado, a gente tem conversado muito com as comissões de direitos humanos da Câmara, que faz parte a deputada Érica Cocai, que é nossa parceira, é nossa companheira de luta. A gente tem conversado aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é o deputado Fábio Félix, que é outro companheiro de luta também. Então, a gente tem que realmente estar juntos para mudar essa realidade, né? Tornar a vida da pessoa vivendo com HIV mais fácil. E quando a pessoa, além de ser HIV positivo,
E quando ele também é LGBT, aí vem um duplo preconceito, né? A gente vê que também essa situação se agrava e é muito nessa perspectiva que o trabalho de direitos, que o projeto Direitos Iguais vem trabalhando junto aos seus assistidos, né? E em parceria com a ONG Amigos da Vida. Perfeito. Eu queria, doutora, que você falasse assim um pouquinho, que quando a gente fala dessa aposentadoria, do preconceito, né, tende a dividir, ser um problema assim só das pessoas menos favorecidas, mas o direito à previdência e a aposentadoria, enfim. E quando beira esse preconceito, a gente está assistindo isso em todas as classes sociais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A grande questão da discriminação não é só pela pessoa ser LGBT, né? A gente vê que hoje em dia todo mundo é discriminado por algum motivo, né? Se você não tem o corpo padrão, se você não tem a educação padrão, se você vem de um lugar mais que não é tão favorecido. Então, a gente vê hoje em dia que o preconceito está enraizado na nossa sociedade. E eu vi que depois da pandemia isso piorou muito, né? Depois das redes sociais isso piorou mais ainda. As pessoas estão sem noção. Essa é a minha opinião. As pessoas estão sem noção. Elas acham que podem falar tudo e que a terra digital é uma terra sem lei, que a nossa terra é uma terra sem lei. E não é bem assim. A grande questão das classes é que todo mundo vai ter seu direito a aposentar. Só que quando você está na classe mais favorecida, eu entendo que você é mais letrado sobre isso. Você sabe, às vezes você vem de uma família com dinheiro, você sabe. Seu pai vai te explicar sobre previdência privada, seu pai vai te falar, olha, INSS não vale a pena você pagar. Só que quando você vem da classe menos favorecida, você nem sabe, às vezes, o que é o INSS. Você não consegue ajudar a sua mãe, que chega aos 65 anos, para pedir um BPC para ela. Sua mãe sempre trabalhou, às vezes, de doméstica, sua mãe sempre trabalhou, né, em empregos, assim, que não ganhavam tão bem, então ela também não sabe, às vezes sua mãe não tem um curso, sua mãe não tem nem escolaridade, então a gente fica muito à mercê, né, a gente fica muito ali aguardando o que a gente consegue achar. E ter hoje em dia os podcasts, isso tudo, eu acho que deu pra gente uma perspectiva de eu ter uma informação na palma da minha mão. Esse podcast eu tô vendo que ele é muito importante justamente por isso. Porque eu vou pegar meu celular, eu vou entrar no podcast de vocês, eu vou ter ali acesso a saber que eu posso pagar meu INSS, que se eu for um médico, né, eu consigo pagar meu INSS. Ou se eu trabalhar para um hospital, se eu trabalhar de forma autônoma, e eu tenho que pagar porque eu tenho que me aposentar. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês estão trazendo que é muito importante. Se for um médico, Dentista, se for um trabalhador informal. É isso que eu acho muito bacana. É igual eu falo para os meus amigos, né? As pessoas não sabem. Elas têm direito a receber auxílio maternidade. Então, o casal, né? O casal homoafetivo que adotaram uma criança, eles vão ter direito a receber auxílio maternidade. São 4 prestações, no valor dependendo, a partir de um salário mínimo que é pago para um dos dois. Então, eles têm esse direito e às vezes eles não sabem. Doutor, eu acho muito importante essa informação, porque a gente está vendo aí que tem uma gama de direitos, né, direitos sociais, que a população LGBT não tem conhecimento. Né? E foi uma luta justamente das ONGs, essa igualdade, né, que a gente tem que ver, foi uma luta. E dentro dessa guerra, né, as ONGs no Brasil inteiro foram fundamentais para poder conquistar esses direitos e garantir o cumprimento da lei. Então, essa é uma realidade que é incontestável. Agora, é importante a gente realmente, através de um podcast como esse, ter um efeito multiplicador, né? Onde a gente possa multiplicar a informação e que ela possa chegar àquele lá na ponta, naquela pessoa que realmente tem um perfil que se enquadra dentro dessa realidade da Previdência no Brasil. Eu achei muito bacana quando você conversou no começo, falando para falar isso de uma forma que as pessoas entendam.
Então, é muito fácil você sair por aí falando o juridiquês, mas é muito mais difícil quando você fala para as pessoas entenderem, né? Eu lembro que na faculdade meu professor falou, é muito fácil você aprender direito. O difícil é você ensinar o direito para pessoas leigas. Então, quando a pessoa lê um documento que você fez, ou você falar com elas têm que entender você. Desde a pessoa que não tem estudo nenhum, a pessoa que tem mestrado, doutorado. Então, você saiba conversar com todos os públicos, né? E aqui é justamente isso. Vocês, né, estão trazendo, e eu fico muito feliz de terem me convidado, porque vocês estão trazendo, disseminando o conhecimento sobre a Previdência, que é um conhecimento que as pessoas normalmente só querem buscar quando já estão ali com a corda no pescoço. Eu tô com a corda no pescoço, eu vou atrás de um benefício, vai ser negado. Eu quero trazer também uma vivência lá da ONG Amigos da Vida. A gente teve a oportunidade já de conversar, porque é o seguinte, né? Vamos entrar, né, com um pedido de aposentadoria, seja o que for, né? Uhum. O que a gente tem falado, o Cristiano repetidas vezes falou assim, da existência de provas, né? Porque às vezes passa por uma violência, passa por uma coisa, tá naquela situação e tudo, mas não tem as provas, né? Então, assim, a gente alertar aqui por esse podcast de Direitos Iguais, ter essa oportunidade de providência de provas, né? De provas, de laudo, de ter esse cuidado com esse documento, que é esse documento, esse montante, né? Muitas vezes é um montante de documento, ter essa paciência, ter esse cuidado de levantar esse montante de documento para que prove tudo que você está falando, para que você tenha o seu benefício concebido. Porque muitas vezes a fala, a gente não vai chegar no resultado, né? Isso, é muito importante, até trazendo assim, hoje em dia a gente está tendo benefício concedido de auxílio-doença para mulheres que sofreram violência doméstica. Tem direito ao auxílio-doença. A mulher provou que sofreu violência doméstica, ela trabalhava, tem direito ao auxílio-doença. A gente consegue também ainda trabalhar aí, se a gente for mais engajado e tudo, num BPC para uma mulher que sofre dependendo uma violência em casa, porque a gente sabe como é que a violência dentro de casa é. Às vezes a mulher fica com depressão, a mulher fica com marcas no corpo, né? Às vezes tentativa de feminicídio. Então, aquilo ali também gera direito para as mulheres. Então, é muito importante a gente trazer isso para cá, trazer essa demonstração. Outra coisa que é muito importante, às vezes a gente não sabe, para a gente aposentar mais cedo, igual eu falei anteriormente, a gente precisa ter uma deficiência. Tá na deficiência, é só eu ter alguma perna amputada, eu ter visão monocular. Não. Qualquer coisa que te gere impedimento é considerada uma deficiência. Às vezes, você anda com dificuldade, a gente chama, você puxa a perna, vou falar assim, né? Tem outro nome. Você tem direito a aposentar mais cedo, mas você tem que ter o laudo dessa sua dificuldade desde quando ela começou a dificuldade. Então, na nossa era digital, a gente não está guardando documentação. A gente joga tudo fora. Já chegou cliente meu, eu falo, cadê a documentação? Ah, doutora, eu não tenho. Ah, eu joguei fora, eu achei que eu não precisaria. Então, foi no hospital hoje, pegou um relatório médico, guarda. Foi no hospital hoje, fez um exame, guarda. Deixa a sua pastinha toda guardada. Porque essa documentação é o que vai dar para você o benefício concedido ou o benefício indeferido. Essa documentação que vai ajudar o seu advogado a montar toda a sua ação, que vai ajudar o juiz, quando for julgar a sua ação, vai ser essa documentação toda que você tiver que vai te dar o benefício ou não. Não é, às vezes, culpa do advogado que não fez um bom trabalho. Às vezes, ele não teve com que trabalhar. Perfeito. E nas violências, né, até mesmo uma mensagem no seu celular, aquele áudio mal, né, violento, que abala o nosso psicológico, né? Tudo é prova. Tudo é prova. Uma conversa de WhatsApp, gravações, né? E eu acho que realmente as pessoas não têm mais essa cultura de guardar os exames, né? Isso é fundamental, porque é o que vai garantir o aumento da possibilidade do benefício. Isso. Aqui no DF, inclusive, a gente tem, né, a lei que garante para filhos de vítimas de feminicídio pensão por morte. Então, ele vai receber a pensão por morte, independente se a mãe trabalhava ou não. É local? É local. Aí, meu escritório já deu entrada já em alguns. Eu acho que temos que melhorar essa parte, porque é muito difícil a gente dar entrada. Então, eu como advogada e minha sócia, a gente teve que andar no Buriti, a gente teve que mandar e-mail, ligava em telefones, ninguém atendeu a gente. Então, agora a gente já sabe como é que faz. Sim. Mas até a primeira vez que a gente foi pedir, foi perrengue.
E aí eles têm direito a receber lá, e caso a mãe trabalhe no INSS, recebe lá. Então, recebe 2 benefícios. Vai receber pelo GDF, né? E vai receber também pelo INSS. Eu acho também essa informação que não é disseminada. Quase ninguém sabe. Então, filhos Verdade. de vítimas de feminicídio, infelizmente, ele perdeu a mãe, mas pelo menos ele vai ter um valor, né? Às vezes a mãe que bancava a casa, às vezes a mãe que pagava chefe de som, a chefe de família. família. É É uma a chefe realidade de da gente família, hoje em dia. sim, sim. A mãe, chefe de família, que fazia todo esse pagamento de contas, né? Mantinha a criança, o pai, né, abandona e tudo. Então, a gente tem esse benefício que eu acho que foi uma lei que foi criada que beneficiou muito aqui no DF. Eu acho que teria que ser também nos outros estados para poder ajudar, né, os filhos. Enfim, então, quanto mais a gente solicitar, quanto mais o seu escritório der entrada, a gente tem a possibilidade de ser ampliado aí para o Brasil, porque funciona assim, né? Funciona, e Um funciona bem caso- aqui e é pago. A gente tem falado também muito aqui no podcast Direitos Iguais a importância dos números serem apresentados aos órgãos públicos, né? Uhum. Então, violência, faça o boletim, É, faça o BO. Sim, até porque a gente sabe que existe uma subnotificação grande. É difícil que a pessoa leve isso até a delegacia e faça realmente o registro, né? A gente sabe que tem todo um contexto Por trás. por trás que faz com que a pessoa, às vezes, desista de fazer a denúncia. Às vezes é por ser o pai dos seus filhos, enfim. Seu provedor do lar também, Seu né? provedor do lar, que né, essa É um coisa xingamento que veio do seio familiar, Sim, né? É isso um aí. preconceito que é sofrido dentro do seio familiar. E imagino sim que é uma situação complicada, mas esses dados precisam para que essas leis avancem, né? Senão, se não há uso de lei, ela cai. Não é isso, E essa doutora? subnotificação é outro gargalo que a gente tem que vencer, né? Existe um registro nacional de casos de violência que você acessa o site do Ministério dos Direitos Humanos, onde você pode fazer um registro para que possa... isso aí é muito importante, porque isso depois vira política pública, né? Onde o governo pode estar balizando aí as suas ações. É verdade. Essa questão é muito importante também. Até estar falando do INSS é justamente para a pessoa poder se proteger também. Você imagina, a mulher não quer sair de casa muitas vezes porque não tem uma renda. Sim. Então, se ela paga o INSS dela ali, quase acontecer alguma coisa com ela, ela vai estar protegida, né? Para poder receber o seu benefício, para poder se aposentar, para poder sair daquilo ali. Ela aprender sobre os seus direitos, ela aprender sobre os seus deveres, é muito importante. Porque a partir do momento que a gente cria essa coragem de aprender, a gente vira uma chave na nossa cabeça que vai tirar você dessa realidade, né? E o que a senhora está trazendo aqui para a gente é que o direito previdenciário tem o olhar Social. específico, né, para a mulher, o Tem. olhar específico para a pessoa, o PCD, olhar específico para as doenças. Então, a informação realmente é muito importante porque a sua dor, né, ela sempre tem um lugar de acolhimento, né? É justamente isso, a questão mesmo do BPC. Eu vejo o BPC, ele tem uma avaliação biopsicossocial, que a gente fala, né? Que eles olham tudo, eles olham a avaliação médica e a avaliação social, né? Com a perita social. E a avaliação biopsicossocial, ela justamente vê qual o nível de estudo da pessoa, qual o nível de quando a pessoa... onde ela mora, né? Se ela tem estudo, se ela tem algum curso. Então, ela não só vai avaliar a sua doença, ela vai avaliar tudo. Então, a gente pode pedir um BPC para uma vítima de violência doméstica, porque ela vai se recuperar em 2 anos? Ela, na minha visão, é comparada a uma pessoa com deficiência. Porque você viveu uma violência doméstica, você vai se recuperar em 2 anos? Você vai ter um quadro de depressão profunda, de crise de pânico? Então, você sofreu a violência doméstica, fez o boletim de ocorrência, conseguiu um laudo, né? Conseguiu um laudo pelo poder público, indo no CAPS, na questão do atendimento médico, de conseguir um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico. Tem muitos lugares que fazem hoje em dia esse atendimento. Você vai estar balizando ali o seu pedido de BPC. Então, você vai conseguir receber um benefício que não é para você receber pro resto da vida, porque o BPC, ele pode ser colocado, muita gente não sabe, por um certo período. Normalmente, a pessoa sofreu, vítima de violência doméstica, o governo vai falar, olha, eu vou te dar um BPC por 2 anos. Porque 2 anos é o tempo que eu acho que essa sua doença
que você está tendo agora vai ser recuperada. Então, você pode receber esse benefício e eu acho que quase ninguém da população sabe isso. Eu acho que é uma coisa que nem é disseminada também no meio dos advogados, né? Isso é mais quem realmente está ali no trato do Tá na dia a área. dia do previdenciário, a pessoa que está fazendo congresso, está se atualizando normalmente. E eu acho que eu falei assim, vou trazer esse dado porque às vezes a mulher vai falar, cara, como é que eu vou sair de casa? Eu não tenho como me manter. Vai demorar a sair, mas saiba que vai sair. Tem as casas de acolhimento, tem tudo pra Sim, você poder sim. começar a fazer. E lá eles conseguem fazer esse direcionamento para vocês. Perfeito. Eu aprendi isso com uma delegada da Polícia Civil aqui do DF. Ela que ensinou sobre a questão, olha, tem direito ao auxílio doença, viu, doutora? Você sabia? Eu falei, não, nunca ninguém me falou. Então, se ela veio e me falou numa palestra para 40 mulheres, hoje eu tô falando aqui para quantas milhares de pessoas, né? Perfeito. Que bom que você veio aqui e veio explicar, veio trazer essas informações que realmente, às vezes, não são informações sigilosas, mas que acabam, né, atingindo tão poucas pessoas que a gente fica surpreendido quando vem à tona, né? Porque essa coisa do previdenciário a gente já acha que é coisa de velhinho, né? Não. Tem essa cultura. A gente fala muito nos processos que, às vezes, a pessoa não tem direito, mas dá pela proteção social. A Previdência Social, ela é proteção social também. Proteção social. Ela não é só um órgão que arrecada seu dinheiro para você poder aposentar, igual as pessoas pensam. Ela tem também o viés dela de proteção social, de assistência social. De assistência Ele é social. um assistente social. Tem processo de BPC que a gente coloca lá no final, até de aposentadoria por invalidez, de mulheres com 45, 55 anos, que não têm mais condições de trabalhar, mas a mulher poderia, sim, trabalhar de secretária. Só que você imagina, como é que uma mulher vai trabalhar de secretária, sendo a vida inteira faxineira, Sim. sem estudos, sem Sim. cursos. Aí quando a gente fala pro juiz, olha, juiz, acima de tudo, o INSS, ele é um sistema de proteção social. Então, ele tem que proteger o seu segurado, que é a pessoa Sim. que paga o INSS, ou sendo CLT, né? Ou a pessoa que paga por conta própria. E muitos processos, na sentença, o juiz fala basicamente assim, olha, eu acho que não teria esse direito todo. Só que, olha, ela não vai conseguir ser reinserida no mercado de trabalho, ela não tem estudos adequados, ela já está com idade avançada, então eu vou aposentá-la por invalidez, apesar de o laudo dela não ser tão bom, não ser um laudo apontando para isso, só que eu não consigo reinserir ela no mercado de trabalho. Então, o juiz também, que pega os processos, ele tem essa visão de que a pessoa tem que ser protegida. Porque senão vai colocar a pessoa numa situação de violência, né? Porque não adianta, você, não vai, mas vai ter que procurar fazer outra coisa para fazer, né? Então, assim, é esse olhar sensível, cuidadoso, o direito realmente é o judiciário, né? A gente vê que vocês estão avançando muito, assim, e a gente fica muito feliz, porque era tudo tão, né? Eu falava que rígido, né? tava na lei, é só o que tá na lei. Hoje em dia a gente chama de flexibilização do direito. E o previdenciário, ele é uma flexibilização o tempo inteiro. Porque não tem como eu seguir a regra que está ali dentro da lei 8.213, da IN 128 do INSS, que rege, né, uma grande parte do que a gente precisa. Não tem como eu falar que você não vai aposentar se você não tiver a doença, o perito falando que você está 100% incapacitada. Porque não é só a doença que te incapacita. Como é que você vive na sua casa? Né? Quando você vai para a perícia, é uma coisa que eu até converso, né? Quando você vai para a perícia, você tem que falar para o perito, olha, eu ando de ônibus, eu não consigo mais andar de ônibus, então já tem uma barreira. Como é que eu vou trabalhar? Olha, na minha casa, é uma casa de 2 andares, eu não consigo subir mais a escada. Então, eu tenho que adaptar a sua casa? Não. Olha, eu não consigo mais fazer comida. Sim. Então, você tem uma realidade muito diferente. Então, você não pode só olhar para a pessoa com o que está na lei, o que está ali escrito. O juiz, hoje em dia, isso é muito bom, tá, tanto as leis quanto a jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? São várias decisões que eles vão tomando ao longo do tempo, que elas são iguais, aí a gente tem que seguir aquela jurisprudência, não vou nem falar como lei, você tem que seguir aquela decisão do juiz. Vários juízes vão dando várias decisões. Perfeito. E aí chega para um órgão maior, aquele órgão maior fala, olha, quando acontecer isso aqui, faz dessa maneira aqui. Perfeito. Então, eles estão caminhando justamente para isso, no previdenciário. Para, além de ser questão de custeio, de aposentadoria, questão de custeio de benefícios, ela vê a gente como pessoa, ela te olhar dentro do seu trabalho, ela te olhar dentro da sua casa. Isso está caminhando, é uma evolução que está vindo cada dia. Inclusive, o BPC, agora, recentemente, está mudando justamente para isso. Não vê só a deficiência da pessoa. Faça uma avaliação do meio que ela vive para a pessoa ganhar o benefício. Perfeito. E que isso ampara, né, toda uma família, porque não é fácil, né? Qualquer situação mais sensível, né, de uma pessoa humana em casa,
mexe com toda aquela estrutura familiar, né? Infelizmente, às vezes a única renda da pessoa, da família, é aquela renda da pessoa que está para receber o BPC ou receber um auxílio-doença. O INSS, infelizmente, é um órgão que ele é muito demorado, ele é muito moroso, muito mesmo. Mas ele faz isso justamente para não pagar os benefícios, na minha sinceridade do que eu vejo. E ele indefere justamente por isso. Você imagina que aqui, eu vou falar o INSS como se ele fosse uma pessoa. Ele seria a pessoa mais processada do Brasil. Por dia, no Brasil, são distribuídos, ou seja, por dia chega na mesa do juiz, dos juízes do Brasil inteiro, mais de 200 mil processos. De 200 mil processos, você imagina que a gente está fazendo cerca de 20% só dos processos que eram realmente. Então, as pessoas não buscam os direitos dela. O INSS indefere, tá bom, vou viver de outra coisa, vou fazer outra coisa, vou me virar, um familiar meu vai me ajudar. A gente não busca, a gente às vezes tem mania de não buscar os nossos direitos, né? E isso é muito errado. Procura um advogado, normalmente o advogado previdenciarista não cobra consulta, a gente analisa ali a documentação de vocês, fala, vamos entrar com a ação, normalmente é só ao final, né? Dependendo, a gente tem que cobrar pelo código da OAB um prolabore inicial, né? Consegue fazer um valor muito tranquilo dentro da nossa tabela, receber só ao final, ou então procurar a Defensoria Pública, que tem um atendimento maravilhoso. Perfeito. Né? Aqui em Brasília, a gente é privilegiado da Defensoria Pública, demora, mas é uma defensoria que tem. A gente também a OAB aqui do DF também criou os advogados dativos, ou seja, além da defensoria, tem advogados que vão advogar por você e quem vai pagar não vai ser você, vai ser o próprio Estado que vai pagar o advogado dativo. Então, aqui a gente está caminhando também para isso, para melhorar também os direitos das pessoas. Tem um bom caminho, né? Por aí. Advogado vai ter. Falta você buscar seus direitos. Esse é um assunto inesgotável. A gente acaba dando uma pincelada, né? Em uma hora, a gente acaba dando uma pincelada, mas uma pincelada, assim, muito importante, muito sensível. Fundamental que a gente possa usar dos meios de comunicação de massa, né? Que hoje a internet é um meio de comunicação de massa, né? E como era Absoluta TV, né? Nos anos 90, né? A gente tem aí a internet também com essa propagação da informação de maneira fundamental, muito importante, e que possamos fazer uso dessas informações que ajudam a vida das pessoas, cheguem a mais e mais pessoas, né? Não só as notícias dos influencers, dessas coisas todas, mas que os direitos iguais e que esses podcasts possam trazer aí para a população em geral muita informação boa. Mais alguma coisa, Cristiano Ramos? Foi falado o que é mais importante, eu acho que foi falado. E eu acho outro tema que é importante, que eu acho que vai ser tratado na sequência do podcast, vai ser a questão do nome social, Sim. questão da violência. Mais um avanço na de população direito, LGBT, né? Eu acho que é isso. Retificação do De nome. nome social. Até fazendo um gancho aqui, quando retificar o nome social, vai no INSS também e atualiza seu cadastro, viu? Porque senão, quando for pedir um benefício, vai ter que ir na Receita Federal. Então, atualizou Perfeito. o nome, leva a documentação para o INSS também. Isso aí. Essa doutora é esperta demais, muito boa comunicadora, doutora. Obrigada. Bem-vinda, Obrigada. viu? Muito obrigada pela sua participação. Você está aí à frente do direito previdenciário nova. Sim. Isso também é tão interessante, né? Porque geralmente, né, o direito previdenciário não é esse status todo, né? Não, O povo gosta de vara de família, é isso? Não, eu comecei aí, mas eu não tenho psicológico para isso. O psiquiatra proibiu eu mexer com esses direitos. E eu saí. Que bom que tem. Os caminhos são muitos. Gente, muito obrigada por hoje. Esse tema é um tema. A gente completa hoje o assunto direito previdenciário. Vamos ainda falar de direitos sociais na Constituição Federal de 88, empregabilidade da população LGBT, empreendedorismo e o mercado de trabalho para a população LGBT, nome social, crimes de ódio. Todos os assuntos, uns estão ligados ao outro, nenhum assunto ele caminha sozinho, né? A gente falou de nome social, a senhora já deu aí uma boa dica. Então, muito feliz pela participação de todas. Novidades da ONG
da ONG Amigos da Vida para 2025, Cristiano, e gente, tem 2026? muito trabalho aí por vir, né? E nesse caminho dos direitos, né? Em parceria com o Ministério de Direitos Humanos, e na capacitação de mulheres vítimas de violência, em parceria com a SEDET. Então, tem muita coisa boa e necessária que está por vir aí, e a gente vai ter um 2026 com muito trabalho. Considerações finais, doutora? Eu só falar que quem buscar o seu direito, buscar saber dos seus direitos é muito importante, porque no mundo, quem está bem informado, no mundo como hoje, já está à frente de muita gente. Eu acho que é muito importante para a gente fazer isso, né? Muito obrigada. E eu queria deixar aqui o site da ONG, para quem quiser entrar em contato, amigos.org.br. As redes Muito sociais. As redes sociais, Instagram, ONG Amigos da Vida. Perfeito. O meu Instagram também é Tainá Capinheiro. Lá eu dou várias dicas de direito previdenciário para vocês. Tainá com TH e o K. A gente vai colocar. Me sigam lá, que vocês vão ter vão aprender a mexer com o previdenciário e a fazer seus pagamentos mensais. Perfeito. Muito obrigada. Encerramos aqui esse tema tão peculiar, direito previdenciário. Hoje foi o que foi falado nesta mesa aqui com Cristiano Ramos, da ONG Amigos da Vida, e Tainá Pinheiro, advogado especialista em previdência. Obrigada.